Hoje, 3 de julho de 2025, quinta-feira, vamos falar um pouco sobre João capítulo 6. É um capítulo muito escondido da Bíblia. Eu só vi uma pregação de um pastor sobre... Um pastor não, eu acho que era até um leigo católico. Por quê? Porque aqui Jesus expõe uma verdade muito profunda sobre a sua missão aqui na Terra. E naquela ocasião em que ele revelou toda essa verdade, muitos dos seus discípulos o abandonaram, negaram esse caminho de Jesus. Mas o caminho é claro, ele é o Criador, ele é o pão que desceu do céu. Ele é o que alimenta a vida dos corpos celestes. Ele é o pão dos anjos. Então, nada mais, nada menos que isso, é tudo isso. Então, por isso que Jesus escandaliza o capitalista, que só pensa no mercado, e escandaliza o comunista, que só pensa no Estado. Ele é a verdadeira religião, o resto é índio. Então não adianta o homem tentar fazer religiões, o hinduísmo, o budismo, tantas outras aí, o animismo, né, que inclui o candomblé, macumba, etc. Então todas essas religiões falsas, né, até mesmo o ortodoxo judaico, né, que exalta o Estado de Israel, quase numa idolatria, né? Então a nossa verdadeira pátria, diz Pedro, está no céu. Claro que a gente ama a nossa pátria, ama o Estado de Israel, porém é Deus que cuida da nossa pátria e cuida de Israel. Nós não podemos nem mudar a cor do cabelo branco da nossa cabeça, quanto mais cuidar da nossa pátria, não é mesmo? Então, Jesus é o verdadeiro Deus, o Criador, o resto é índio. Quando Jesus esteve aqui na Terra, andando no seu ministério da Galileia, no corpo adâmico, mortal, ele tinha matéria do corpo adâmico e por isso ele poderia ser morto, né? Hoje o seu corpo ele tem o átomo, o corpo celeste, as partículas subatômicas, os quarks, né, os mesons, etc. As subpartículas que compõem o núcleo do átomo e os elétrons do corpo de Jesus, eles são de uma natureza superior. Eles passam pela parede, né? Então eles podem ser tocados, sim, mas eles têm uma natureza celeste superior a esta terrestre. Então Jesus deixou claro que quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna, crê naquela sua doutrina. E ele é a água, né? A água da vida. Então nada podemos fazer sem a água e o pão, ou seja, o minério e a água compõem o nosso sangue. E a vida, como disse Deus, na Bíblia, a Moisés, a vida está no sangue. E Deus também disse a Moisés que ele fez o homem do pó da terra e soprou do seu espírito. Então o que não é espírito, que veio da terra, é água e pó, água e minério, portanto, veio de Jesus, que é a água da vida. O espírito da vida veio de Jesus. E a criação veio de Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele está no centro da criação, na redenção de todas as coisas. A Eucaristia, portanto, é o sangue e a carne de Jesus, que dá vida. Não podemos viver sem a Eucaristia, sem a comunhão. E para comungar, nós precisamos confessar nossos pecados, crer na doutrina de Cristo. No mesmo capítulo de João 6, então nós vemos que muitos discípulos abandonaram Jesus por causa da dureza dessa palavra, ou seja, das exigências dessa verdade. E esta é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que Jesus fosse assim, descesse do céu, tirasse do limbo do inferno Hades, né, da sepultura, onde estavam os santos. Não é o inferno onde estava queimando o rico, que não dava nada ao pobre mendigo Lázaro. Então esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que ele descesse do céu, tirasse os santos do limbo, levasse ao paraíso, subisse, ascendesse, formasse a sua igreja, estabelecesse a ceia e a Eucaristia. Então essa é a verdadeira religião.
O homem não pode viver sem religião, porque religião quer dizer religar, ou seja, redimir, remir. E sem Eucaristia, sem a fé na doutrina de Cristo, sem a religião de Cristo, o homem está perdido. A sua alma, que foi criada por Deus, que não reconhece a Deus, irá para um lugar de trevas, a forquilha do inferno, né? E lá será jogado no fundo do inferno, que é o lago de fogo. Então a alma, os espíritos, o sopro divino, se apaga no homem, ele vira uma treva, ele vira um vulto preto e vai morar no inferno depois até da sua ressurreição num corpo condenado, né? Um corpo adâmico de pecado, não glorificado por Deus, por Cristo. Então isso é muito sério, isso já está determinado para todo homem e mulher que não aceitar a luz de Cristo, e a gente vê a luz hoje, e a gente só serve a luz, não serve a homem ou mulher algum. Então só crê nele, assim, quem o Pai revelar, vai crer nessa religião de Jesus, na Eucaristia. Quem o Pai não revelar, não crerá. Então a primeira coisa é orar para que Deus revele a um seu parente essa verdade, essa religião de Cristo, da Eucaristia. Que até se transforma às vezes em sangue e carne mesmo, quando Jesus quer combater uma incredulidade, uma dúvida que às vezes é até de um padre ou de um pastor. Eu nunca vi pastor receber esses milagres, mas os padres geralmente recebem esse sinal de Cristo. São 150 milagres eucarísticos no santo católico aí, jovem, que faleceu jovem, né? Fez uma pesquisa sobre isso. Lanciano é o mais antigo, mais famoso, né? E lá foi comprovado que é sangue e carne do coração, e do sangue tipo AB, que era o sangue de Jesus, e da maioria de judeus, né? Jesus sobe e desce dos céus conforme a vontade de Deus. Então ele, assim como ele veio no plano, na era de Deus, no tempo, na plenitude dos tempos, diz Paulo, ele também virá no encerramento dessa era, para ressuscitar todos os cristãos dos cemitérios e arrebatar os que estiverem vivos nesse dia. E isso é assombroso, né? Porque Jesus sobe e desce do céu sem foguete, sem avião, sem helicóptero, sem paraquedas. Isso realmente foi assim como ele disse, olha, como o homem não vai conseguir subir o céu sem foguete, sem aeroporto, sem paraquedas, né? Mas eu vou subir, vocês quando me virem, ficaram assombrados quando eu subi. E ele foi o que ele fez. E os anjos disseram, mas o que estás olhando, Galileus? A igreja. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então não há muro, não há opção, não há salvação fora da religião desta fé em Jesus. Ele dará um corpo celestial no dia da vontade do Pai, que ele ressuscite a toda a sua igreja fiel dos cemitérios. Né? Já temos a vida eterna se cremos assim. E ele disse mais, e você não precisa esperar a vida eterna, você já vai ter, porque você vai ter o selo do Espírito. Nós já temos o selo do Espírito e o nosso corpo sepultado, por isso que eu digo que devemos evitar a cremação. Não somos obrigados a evitar. Amós capítulo 2 diz que é pecado mortal. E você vê o caso de o capitão Jeú e a bruxa Jezabel. Deus ele não quer desonrar os corpos mortos, mas ele quer honrar com sepultura digna, né? Se possível de pedras, né? Como foi a de Jesus, uma sepultura de rico. E para mostrar os sinais do que ele faz com a alma, a bruxa Jezabel foi comida pelos cães, né? Depois que morreu, lançada pelos eunucos, está lá no Antigo Testamento, a história em que Deus profetizou o fim da bruxa Jezabel, que adorava o Baal, esse Deus Alá, né, violento, da violência anticristã, anti-Deus, anti-Bíblia, né? Dos cananeus, né? Aquela região, dos fenícios e cananeus, Tiro e Sidom, que é o deus da Babilônia, um Shiva, da morte, da lua crescente lá do hinduísmo. Então, todas essas falsas religiões que combatem o cristianismo
E até mesmo as religiões judaicas ortodoxas, né, que não têm a fé na Eucaristia, dizem que acreditam em Yeshua, mas não querem comer a carne de Yeshua, nem querem beber o sangue de Yeshua. Acha que foi um sacrifício apenas para se entregar no lugar, juridicamente, no lugar do pecado de Israel, alguma coisa assim, não sei qual é a teologia deles. Mas o certo é que Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que a sua Páscoa era o alimento para a vida eterna, a comunhão. Por isso, a santificação, a verdade e a justiça de Cristo. Não essa que está aí nos tribunais que a gente está vendo aí, que é a da Babilônia, né? Do lucro, do dinheiro, da violência, da mentira, falsidade, da hipocrisia, etc. Tudo que é do mundo, né? Essa glória dos homens aí. Nós estamos sofrendo e o Brasil está sofrendo. Mas que Jesus olhe por nós, que Jesus continue a nos santificar, continue a nos levar nesse caminho da justiça. Amém? Graças a Deus. Fica na paz de Deus. Tenha um bom fim de semana. Hoje é quinta, mas amanhã é sexta, já entra o fim de semana. Tenha uma boa semana e bom fim de semana. Esse solo oferecimento do Ministério Igreja Eterna em Nosso Senhor Jesus Cristo, doméstica, localizador Cruz e Força para o grupo também, Cruz e Força no WhatsApp. Hoje já estamos ainda muito frio, né? E evitamos aí pegar esse vento frio, esses resfriados. Então não estamos na capela, ainda está descoberta. Então por isso estamos gravando aqui mesmo, né? Dentro do lugar mais quentinho. Paz e graça, o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor levante seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de nós. O Senhor responder seu rosto com Cristo à sua direita e com o Espírito Santo em nós, selado para a vida eterna. Esse que eu sou o Alfa. Se gosta, compartilhe.